Irmãos, sejam bem-vindos à lição de número 1 do primeiro trimestre do ano de 2025. Lição que tem por título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós vamos falar nessas lições sobre heresias, por isso nós vamos falar sobre em defesa da fé cristã, é o tema da lição bíblica desse trimestre de 2025, do primeiro trimestre. E a primeira lição, ou a lição de número 1, já vai falar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E no texto áureo, que está em Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Bem, o texto áureo nós estamos a ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Nós estamos a ler nessa versão, por isso essa versão abre um pouco a nossa mente. Essa versão não é fechada, mas ela é um pouco aberta, dá para a gente entender bastante, e nós iremos fazer como fizemos no trimestre passado, que é o resumo das lições. Vamos fazer apenas o resumo das lições, e o texto áureo já deixa para nós uma ideia de Judas escrevendo no seu capítulo 1, versículo 3, Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, ele dá-nos a ideia de que ele queria escrever sobre outra coisa para a igreja. Dá a ideia de que Judas queria escrever sobre outras coisas, mas aí ele vem e continua dizendo, mas eu entendo que agora devo escrever a vocês, ou a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, ou à igreja. Ou seja, ele está dizendo que é como se ele estivesse dizendo que o Espírito Santo de Deus guiou ele a escrever sobre a necessidade da igreja. E era uma necessidade naquele tempo e também é uma necessidade nos nossos tempos. Qual necessidade? Defender a fé cristã, que é o tema da lição do primeiro trimestre do ano de 2025, dessas lições bíblicas. O tema é esse, é defender a fé cristã. Nós vamos aprender a defender a nossa fé, defender das seitas, defender das heresias, defender de tudo aquilo que vem contra, ou que vem tentar ser contra o que as Escrituras Sagradas diz, os ensinamentos de Jesus, os princípios bíblicos, princípios que Deus colocou para que nós viéssemos seguir. Então, tudo aquilo que vem contra isso, então isso que foge da palavra de Deus, nós precisamos tomar cuidado e precisamos então defender a nossa fé. É isso que Judas está dizendo, é isso que o comentarista da lição coloca para nós, e é o que Deus quer e que Deus tem para nós também nesse início de ano de 2025, que nós venhamos aprender a defender a nossa fé. Nós precisamos aprender a dizer o porquê que nós somos cristãos, porquê que nós cremos que Jesus Cristo nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou, porquê que nós cremos que Ele voltará para nos buscar, porquê que nós não acreditamos nas coisas que fogem da palavra de Deus, porquê que nós acreditamos que a Bíblia é a própria palavra de Deus, que ela não se limita ao nosso tempo, mas foi dita há muitos anos, escritas muitos anos atrás, serve para nós hoje, serviu lá no passado e também vai servir para o futuro, até porque a palavra de Deus tem também promessa futura para o povo, para o seu povo. Por isso que nós precisamos aprender a defender a nossa fé. A verdade prática vai dizer para nós o que é heresias. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Ou seja, heresias são tudo aquilo que vem contra os ensinamentos de Deus, tudo aquilo que vem contra os ensinamentos bíblicos. Heresias são crenças e práticas que contrárias, que vêm em contramão com os pensamentos bíblicos e distorce
os pontos principais da doutrina bíblica. Ou seja, dizer que Jesus ele não morreu e não ressuscitou, ou melhor, ele não ressuscitou é uma heresia, porque a palavra de Deus diz que ele morreu e ele ressuscitou. Dizer também que a nossa salvação não precisa ou não precisou do sacrifício de Jesus Cristo na cruz é uma heresia, porque é necessário sim, nós hoje somos salvos porque ele morreu e ressuscitou e ele teve aquele sacrifício. Então tudo aquilo que vem em contramão ou contrário do que as Escrituras diz, isso é uma heresia e precisamos combatê-las. O primeiro tópico da lição fala sobre as ameaças dos lobos vorazes ou ferozes. O tópico 2 vai dizer o que é apologética e o tópico 3 vai dizer o que são as heresias, ou o que são heresias. Por isso, por mais que seja um resumo que nós iremos fazer, eu quero ler aqui algum texto bíblico também que está ligado no primeiro tópico, ou no tópico de número 1, as ameaças dos lobos vorazes. E o primeiro subtópico diz que os cuidados pastorais. Nós precisamos entender que os nossos pastores, eles precisam tomar cuidado para que nós, como ovelha, não venhamos nos desviar por falta de palavra de Deus. Nós não venhamos nos desviar por falta de alimento. A gente não pode procurar alimento do lado de fora da igreja, não. Nós precisamos ser bem alimentados, e quando eu digo alimentados é espiritualmente falando, alimentados pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Um texto que eu quero ler dois textos, mas o primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, 29 e 30, falando sobre os cuidados pastorais. Diz assim, Paulo escrevendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É Paulo dizendo que depois da morte dele, depois que ele fosse embora, e ele está deixando aqui para os pastores, olha, tomem cuidado porque vão vir, depois da minha morte, vai vir lobos cruéis, que eles não perdoarão o rebanho, ou seja, eles vão querer colocar todo tipo de imundícia no meio da igreja, eles vão querer colocar todo tipo de imundícia no meio da igreja. Tomem cuidado com isso, é Paulo falando para os pastores. Lucas capítulo 15, versículo 4, 5 e 6 também diz uma palavra interessante, ainda pensando sobre os cuidados que o pastor deve ter, ou os pastores devem ter com a ovelha, deve alimentar a ovelha. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Isso é Jesus contando uma parábola, falando da alegria do pastor em não perder uma ovelha. A alegria que o pastor tem que ter em não deixar que nenhuma ovelha se perca. E para que a ovelha não entre nessa perdição de heresias herégicas, para que a ovelha não venha aceitar essas seitas ou aceitar essas heresias que vêm sobre a vida da ovelha, então o pastor tem que alimentar a ovelha. Os pastores não podem deixar com que a ovelha se perca apenas, mas deve sim se alimentar da palavra de Deus, e os pastores têm essa missão, a missão de alimentar as ovelhas. O pastor tem a missão de alimentar o rebanho e, propriamente falando, é com a palavra de Deus. Passando para o segundo tópico, o que é apologética? Apologia cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias,
O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou respostas. Defesa e resposta. Então, o que é apologética? Apologia cristã. Apologia cristã vem do termo grego apologia, que significa defender. Ou seja, o que significa ou o que é apologética? É defesa. É se defender, é saber se defender. E isso aqui, essa lição bíblica vai trazer para nós. O texto de 1 de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, diz para nós: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois vós bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que palavra forte e interessante, olha. E estais sempre preparados. Estais sempre preparados para responder. Isso é sinal de apologia ou apologética. É saber responder. Versículo 16 e 17 diz: tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim for, do que fazendo o mal. Ou seja, estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É aquilo que eu estava dizendo agorinha. Quando alguém vier perguntar por que temos essa esperança, por que nós esperamos em Cristo, por que somos cristãos, nós devemos saber responder. Nós precisamos saber responder e estar em defesa da fé cristã para com as outras pessoas que perguntarem ou que estiverem tentando nos tirar deste caminho. E tópico de número 3, para encerrar, o que são heresias. Heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideias de outrem na matéria religião. Ou seja, em um resumo, é o abandono da verdade. A heresia é o abandono da verdade. É o que nós falamos agorinha na verdade prática. A heresia é tudo aquilo que vem em contramão do que a Bíblia diz. Heresia é tudo aquilo que vem tentar mapear, ou seja, vem tentar tudo aquilo que vem contrário, ou seja, heresia é o abandono da verdade. É isso, ele é o abandono da verdade. E segundo de Pedro, capítulo 2, diz assim para nós no versículo 1: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, Pedro está dizendo que vai haver entre nós sim também falsos doutores, falsos mestres, mas nós precisamos estar firmes na nossa fé, precisamos guardar a nossa fé e precisamos saber combater essas heresias, essas seitas e esses falsos ensinamentos. Nessas lições nós iremos aprender tudo isso e eu espero você na lição de número 2, onde aprenderemos muito mais e ainda um pouco mais a defender a nossa fé cristã. Meus irmãos, que Jesus em Cristo vos abençoe.